Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos com mais uma aula de grego para falar de substantivos. Substantivo nós temos simples, composto, coletivos e assim por diante. Mas o que é isso? O simples é quando ele tem apenas um radical. Qualquer palavra você tem de achar o radical desta palavra, né? Por exemplo, adelphos. Então você vai, acha o radical. Se tem só um radical, ele é simples, não é isso? Então, depois nós vamos aprendendo os outros. Mas, além da gente aprender substantivo, nós vamos ter um vocabulário. Nós vamos acrescentar às palavras que já conhecemos outras palavras para a gente ter uma leitura mais dinâmica, mais saudável, mais limpa, né? Então, a gente precisa de bastante vocabulário também e, sobretudo, substantivos, tá bom? Então, nós vamos aprender aqui, indo aqui, por exemplo, para adelphos, a primeira palavra, o primeiro substantivo, adelphos, né? Nós estamos falando de segunda declinação, depois nós vamos ver isso, né? Aqui está o ro, que indica que estamos trabalhando com a segunda declinação. O que é adelphos? Irmão, né? Então, a gente vai gravar. Você vai não só escrever, mas você vai gravar adelphos, irmão. Segundo substantivo, antropos. Antropos. Por que eu falo antropos? Porque eu tenho um acento e uma aspiração. Um acento agudo e uma aspiração branda. Ela não altera a palavra. Nós já estudamos isso. Então, vamos ler corretamente. Antropos. Antropos é homem, ser humano. Por isso, a palavra antropologia veio justamente essa palavra grega antropos, que é homem, ser humano, pessoa. Né? A palavra antropólogo também vem do estudo do homem, da antropologia. Então, nós temos a terceira palavra, o terceiro substantivo, apóstolos. Olha só que a gente, quando lê, tem de respeitar a aspiração. Se ela é breve, ela não altera, é uma vírgula ao contrário aqui, tá bom? Ela não altera a palavra. Quando é um acento, ela é diferente, não é uma aspiração, é um acento. A aspiração não deixa também de ser um acento, né? Mas a gente precisa entender antropos, ou seja, apóstolo é a terceira palavra, o terceiro substantivo. E todas as vezes, por que eu sei que esse substantivo está na segunda declinação? Pela sua terminação, ômicron sigma, né? Então, todas as vezes que a palavra terminar em ômicron sigma, nós temos a segunda declinação. Por isso, a nossa expressão rho aqui, tá bom? Antropos, apóstolos. Apóstolos é igual em português, é o apóstolo, né? Enviado, mensageiro. Então, o apóstolo, enviado, mensageiro, em grego é apóstolos. Outro substantivo que precisamos aprender é esse substantivo aqui, artos. Ele tem não só o acento sobre o alfa, né, mas tem também a aspiração breve, branda, que não afeta a pronúncia. Então, você vai ler artos, né? Porque nós temos o alfa, o rho, né, o taus, o ômicron, sigma, artos, que é pão, é isso? Então, vamos lá, só para a gente voltar um pouquinho. Adelphos, qual o significado de adelphos em português? Irmãos, irmão, né? Apóstolos, apóstolos, qual o significado em português? Apóstolo, enviado, mensageiro. Antropos, né? A segunda expressão que nós já estudamos. Homem, ser humano, pessoa. Artos, pão, né? Então, a gente precisa gravar artos, pão. Didáscalos, isso aqui é importante, olha, temos só o acento, né, o agudo, didáscalos. Qual o significado? Mestre, professor. Então, quando a gente quer se dirigir a um mestre, a um professor, né, nós vamos dizer didáscalos, nós vamos ter esse substantivo aqui, didástico, é quem ensina, quem é o professor. Outra coisa,
nós já aprendemos que aqui temos um ditongo, ômicron e y. Todas as vezes que tiver um ditongo, ômicron, y, nós não vamos ler como ou, e sim como u, né? Então, aqui nós não vamos ler doulos, vamos ler dulos, que significa servo, escravo. Então, dulos. Por que dulos e não doulos? Porque é um ditongo, ômicron, sigma. Todas as vezes que tivermos esse ditongo, nós vamos colocar como se fosse apenas um U. E então vamos ler dulos. Dulos é escravo, servo. Uma outra palavra também de grande importância, nós vamos ver aqui, ela é importante para a gente aprender, né? Éremos, deserto, por exemplo. Qual o significado? Qual é a palavra éremos? É deserto, significa. Hoje nós falamos assim, eu estou no ermo, né? Então, éremos é um deserto. Porque éramos, nós temos ali a aspiração, é preciso entender isso aqui, a aspiração que nós temos no éremos, a palavrinha que nos ensina, além do acento, a aspiração. Então, nós vamos botar a carga do som, no som mais forte, sobre o épsilon. Éremos significa deserto, tá bom? E a palavrinha que a gente fala sempre, que significa Deus? Em grego, é theos, ou theos. Não o problema aqui, tem muita gente que fala, não, porque tem duas vogais, quando vai para a segunda, você põe ela na segunda, mas fala theos na primeira. Então, não há problema, não. Quando a gente fala, por exemplo, teologia, é o estudo de Deus. Então, theos ou theos, quando a gente fala theos, a gente vai entender que é Deus. Normalmente, a gente põe este acento quando está no ômicron, na segunda vogal, a gente põe na primeira a sílaba tônica. Então, theos ou theos não vai alterar. Mas vamos lá. Theos significa o quê? Deus. Por isso a palavra teologia aqui. Teologia é o tratado de Deus, tratado das coisas de Deus, não é o estudo de Deus. É muito mais do que isso, né? Como aqui a gente coloca, eu estava falando aqui no éremos, por exemplo, né? Essa palavra, expressão aqui, esse substantivo aqui, né? Nós vamos ver que ele significa deserto. Por exemplo, quem vive no deserto é um eremita. Então, justamente vem dessa palavra éremos, eremita, deserto, gente que vive no deserto. Uma outra expressão, outro vocabulário que eu quero deixar para vocês, essa expressão aqui, rimartium. Rimartium é uma palavra neutra, já não é a segunda declinação, como a gente está estudando. Nós temos a segunda declinação, mas nós temos também aqui o neutro, tó. Todas as vezes que tiver justamente essa expressão, nós vamos ver que, por que neutro? Porque são coisas, roupa, veste. Rimartium é veste, é roupa, tá bom? Por que rimartium e não imartium? Preste atenção que a aspiração aqui é o contrário. Enquanto que essa aspiração aqui por exemplo, deixa eu botar uma mais fácil aqui, está no alfa, no alfa. Está no alfa, né? Então, tem uma aspiração aqui que não altera, porque ela é branda. Já aqui, no I, ela tem uma aspiração ao contrário, é uma vírgula ao contrário, em cima do iota. Então, ela altera a questão. Por que ela altera a questão? Ela vai falar de vestido, rimartium, né? Rimartium significa roupa, vestes. Então, um outro substantivo muito importante. Por exemplo, kairos, o acento agudo está no ômicron, sigma. Então, eu sei que ela não é o neutro como esse aqui, mas é a segunda declinação.
né? Se é a segunda declinação, o que significa kairos? Tempo, certo? Oportunidade. Aqui é interessante que a gente ouve sempre os pregadores ensinar que kairos é o tempo de Deus, né? E, por exemplo, quando a gente fala de tempo do homem, é uma outra expressão. Não kairos é o tempo de Deus, é o cronos. Nós vivemos no cronos, tempo do homem. É uma cronologia, hoje, amanhã, depois de amanhã. Isso chama-se cronos. Por isso a palavra cronologia, é o tempo do homem, é o nosso tempo da humanidade. Mas o tempo de Deus, nós atribuímos ao kairos, é o que é certo, é a oportunidade de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Por isso que 1000 anos para Deus é como um dia, né? Por isso, quando a gente fala sobre o tempo de Deus, 1000 anos, ou Deus fez o mundo em 7 dias. Será que são 7 cronológicos, como nós entendemos? Ou o tempo de Deus é diferente? Eu sei que é uma questão teológica, mas só para a gente entender o que é kairos. Kairos é um tempo de Deus, é um tempo certo, é uma oportunidade. Está na segunda declinação, né? Por que eu sei? Pelo Rho e pelo ômicron sigma, tá? Então vamos estar ligados nisso. Já o cronos é o tempo do homem. Então, cronos e kairos significa tempo, só que o kairos é atribuído muito mais ao tempo de Deus. Eu estou falando com uma simplicidade, porque é um grego mais simples. Cosmos, né? Então, o que é o cosmo também na segunda declinação? É um vocabulário muito importante, é o mundo. Não só o mundo que nós criamos ou vemos, mas é um mundo cosmológico, é um universo que está além do nosso olhar, da nossa capacidade de entender. Então, a palavra mundo, universo, né, é cosmo. Quando a gente quer dizer no mundo amplo, a gente fala, nós não entendemos o mundo cosmológico. Então, dá a entender que é um mundo muito mais do que aquilo que a gente vê, tá bom? Uma outra expressão, outro está dentro do nosso vocabulário aqui, mas um outro substantivo muito importante, que a gente ouve muito sobre essa palavra, curios. Não, nós aprendemos que o Y, ele é pronunciado diferente. É que, Y, fazendo aquele biquinho afrancesado. Não é I nem U, é I, Kyrios. Então, Kyrios, Rho. Quer dizer, Kyrios significa o quê? Dono de escravo, o Senhor, o amo. Então, Deus, o Senhor Jesus, é o nosso Kyrios, é o nosso Senhor, é o nosso amo, é o nosso dono. Somos apenas escravo. Como é que a gente fala escravo? Né? Já vimos lá atrás. Então, nós somos apenas essa expressão aqui. Que vamos voltar um pouquinho aqui. Escravo. Nós somos o doulos do Senhor. Aqui, ó. Doulos. Nós somos escravos. Servo de quem? Do Kyrios. Então, ele é o nosso amo, é o nosso dono, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, é muito importante a gente ir aprendendo e fazendo essas ligações, porque quando Tomé, Jesus aparece pela segunda vez aos discípulos, lembram? Depois da ressurreição, vamos lembrar aqui. Depois da ressurreição, ele aparece, uma semana, Tomé não estava com os discípulos, e 7 dias depois ele vai aparecer novamente. E quando ele encara Tomé, diz, Tomé, vem tocar nas minhas chagas. Né? Lembra dessa expressão bíblica, né? E Tomé diz, depois ele não toca, ele acredita, ele tem fé para saber que ali estava o seu Kyrios, o seu dono. E ele fala, Kyrios mu. Ele diz, Senhor meu Senhor. Quando ele fala dessa expressão, a expressão nunca, quando eu li esse texto em grego, eu gravei na minha memória. Kyrios mu.
Então, ele é o nosso dono, que Senhor meu. Isso é muito importante nós entendermos esta expressão. Uma outra expressão que é muito usada no Novo Testamento, né, é a palavra logos. Nós vamos ter essa palavra aqui em João capítulo 1. O logos, né, é a palavra, é aquele início lá, Gênesis 1, quando diz Bereshit bara Elohim, né? Então, aquele em meu princípio criou Deus. Nós vamos ver que João tem essa visão quando ele coloca no capítulo 1, justamente o início, ele começa dizendo que esta palavra, o verbo, né, o verbo, que é essa expressão divina, ela se torna coisas. A criação foi pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, logos é palavra, tá? Muitas das vezes, depois eu vou ler com vocês um texto, que muitas das vezes a gente vê os pregadores falar muita bobagem, por não conhecer bem o grego. Olha, hoje eu vou pegar uma palavra rema, não é uma palavra qualquer. Meus irmãos, isso é uma ignorância muito grande. Tanto faz logos como rema, elas são palavras de Deus. São palavras sinônimas, que em alguns momentos são usados palavra rema, como rema, depois eu vou fazer uma exegese de textos aqui para mostrar a vocês, se for possível, né? E tem outros momentos que ele vai falar, usar logo. João, por exemplo, diz, em o princípio, né? Em arquê, ele diz assim, em arquê, era logos. Então, aquilo que lá em Gênesis, no princípio, criou Deus e criou tudo pela palavra, então João vai botar a palavra logos e não rema. E quem somos nós para dizer, não, eu vou ter uma palavra hoje para vocês, palavra rema, que veio de Deus, como se logos não fosse tão divina como rema. Então, nós precisamos aprender o grego de uma maneira mais séria, para quando formos fazer uma exegese, não falarmos asneira, né, ou confundir as coisas. Então, tanto a palavra logos como rema tem a proporcionalidade compatível com o texto. Tá? Então, tem texto que nós vamos ver que a palavra é rema, tem texto que vamos ver a palavra logos. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela é rema ou logos? Pode ser rema e pode ser logos. O autor, ele pode botar rema e pode botar logos. João, por exemplo, que foi um homem que vai trabalhar uma santidade de uma forma muito específica, ele usa a palavra logos para mostrar que essa palavra significa palavra de Deus, né? Claro que qualquer palavra de homem, nós podemos botar a palavra logos em grego, né? Mas João prefere usar essa expressão também para mostrar que ela é palavra de Deus. Então, não vamos aqui mistificar terminologia grega sem saber, tá bom? Mas vamos lá, depois a gente volta lá. Outra palavra, nomos, lei, né? Nós temos aqui nomos, Deuteronômio, segunda lei. Então, nós temos aqui, justamente em Deuteronômio, esta expressão. Tanto lei, nós falamos a lei mosaica. Então, nomos, a nomos de Moshe, por exemplo, é uma lei de Moisés, mas nomos pode ser qualquer lei. Êxodo 20, por exemplo, nós temos as leis do Senhor. Nós temos, em grego, né, nós chamamos de nomos. Mas a gente vai aprender que essa lei, a lei do Senhor, é perfeita. Em grego, nomos. Nomos do Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o nosso dono? Quem é o nosso homem? O Kyrios, né? Nomos, Kyrios. Então, a lei do Senhor, ela que deixou a lei do amor, por exemplo. Nós temos aqui, então, alguns artigos. Artigo ro, né? O artigo em e o artigo to. Isso quer dizer o quê? Porque ele aparece aqui, ó. Se a gente for olhar,
ele aparece aqui, ó, tô, né, aparece o ro, e tem também o e. O que é isso? Nós vamos ver que são artigos. Masculino, quando é o ro, entendeu? O feminino, quando é o re, bom? O re. Quando aparecer aqui do lado o re, você sabe que é feminino. Quando aparece o ro, você sabe que é masculino. E quando aparece o to, nós vamos ver que é neutro. Depois nós vamos melhorar isso aí. O, a, tá? E aqui nós temos, então, além disso, como é que eu sei que é a segunda declinação que nós estamos trabalhando? Por causa do ômicron, sigma, tá? Grave esse final aqui. Nós temos um radical. Por que eu sei que é um substantivo simples? Por causa do radical, log. É um radical. Qual a terminação dele? Ômicron, sigma. Então, nós temos aqui, além do masculino, por causa do ro, né, nós temos a designação para a segunda declinação, tá bom? Depois nós vamos ainda voltar em alguns detalhes. Vamos aqui para baixo, mais algumas palavras para a gente terminar. Antro, oftalmos. Nós temos uma acentuação, que é uma aspiração branda, não afeta a pronúncia, então ômicron nós vamos ler como o, né? Oftalmos é o olho da palavra que nós conhecemos, como, por exemplo, oftalmologia. Oftalmologista é aquele que cuida dos olhos. Eu vou ao oftalmologista, eu vou a um especialista, a um doutor de olhos, um médico de olhos, né? Então, oftalmos. Paidion. Paidion é uma criança, né? Nós vamos aprender depois algumas palavras, criança, quando são menores. Nós temos o tecnon, que é uma criança maior. Nós temos o rios, que é um filho, mas aí é para outra lição. Então, vamos aqui. Paidion, criança, né? Deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, os paidion, né? Então, a gente precisa entender isso. Filos. Filos é amigo, tá bom? Filos é amigo. Por exemplo, nós temos lá no início, interessante nós analisarmos aqui essa primeira palavra, esse primeiro substantivo aqui, nós vimos lá logo no início. Vamos lá, passar um pouquinho. Lá que às vezes meu dedo é nervoso. Nós temos aqui adelfos, irmão, não é isso? Nós vamos ver que uma das cartas apocalípticas foi escrita para Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Por quê? Filadélfia é uma carta que alguém mudou o nome, o imperador muda o nome de uma cidade para homenagear o seu irmão, o seu adelfos. Adelfos é irmão. Então, o imperador, ele muda aquela cidade, não é o caso agora da gente fazer uma exegese do texto, mas só para vocês terem uma ideia, o seu amigo, o seu irmão, que era mais do que amigo. Então, Filadélfia, quer dizer, amigo fraternal, ou seja, adelfos, irmão, filos, amigo. Então, ele diz, o meu irmão, era um amor fraternal que ele tinha no seu irmão. Então, por isso a carta é chamada Filadélfia. Filos, amigo, adelfos, irmão. Deu para esclarecer? Vamos mais um pouquinho. Então, hoje eu vou parar aqui no substantivo. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco a formação das palavras, tá bom? Você segue aí a gramática e que você vai ter tudo aí. Então, nós queremos, neste momento, encerrar esta aula para não ficar muito extensa, mas vamos nos ligar, irmão. Substantivo vai ser importante. Então, qual é o trabalho que vocês vão ter para casa? Vocês vão falar sem ver. Quando eu diz, olha, fala para mim, pai dia, olhando para o teto.
Você vai falar paidia significa, então você repete, filo significa, adelphos significa, faz esse teste com você mesmo, né? Paidia, criança, filos, amigo, adelphos, irmão, e nós vamos ter um vocabulário maior, porque nós vamos precisar ler texto. Daqui a pouco, fazer exegese, e a gente precisa de vocabulário, ver acentuação, saber sobre o artigo, como já foi estudado, né? Então, hoje nós vamos parar aqui. Que Deus nos abençoe e nos dê realmente um dia assim maravilhoso, uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.